Salve, salve, alunos! Hoje o bicho vai pegar. Não é o bicho não, é a cobra que vai fumar. Por quê? Hoje nós temos a revisão geral para logo depois fazermos aí a nossa avaliação. Essa revisão ela é 20 minutos só. Eu acabei selecionando alguns conteúdos que nós vimos na primeira unidade e aí eu vou fazer uma revisão com eles. Professor, a prova só vai cair esses assuntos da revisão? Não. A prova vai cair todos os assuntos. Tá bom? Porque assim, eu dei a vocês aí 15 conteúdos, mas para revisão eu só posso colocar 3 ou 4, que é o tempo. Aí eu seleciono, coloquei 4 conteúdos para revisão e vou falar sobre eles. Mas a prova são todos os conteúdos da primeira unidade. 15 conteúdos. É isso mesmo, tá bom? É só para um efeito para vocês fazerem e relembrar um pouco. Ah, então por que você não colocou todos? Se eu colocasse todos, ia ser só uma lâmina de cada conteúdo. E aí não teria nem sentido. Não dá nem para ver nada, tá bom? Então joga no quadro. Olha só, desses conteúdos todos que eu passei para vocês, eu selecionei 4 conteúdos. São eles: a conquista e a colonização da Amazônia e a submissão do indígena. O segundo, a navegação no Rio Madeira e a abertura do Amazonas à navegação internacional. Os povos indígenas de Rondônia e a população indígena dos vales do Rio Madeira e do Guaporé. Tá bom? Então, partimos para a primeira, a conquista e a colonização da Amazônia e a submissão do indígena. Nesse assunto aqui, vocês viram os primeiros contatos que foi feito dos indígenas com os europeus. Inclusive, nós falamos sobre os Yanaconas e também os Mitaios. Veja aí, os povos indígenas, eles constituem em conjuntos diversificados de suas culturas. Cada povo tem sua tradição, o seu modo de viver, a sua liderança. Os povos indígenas, eles ocuparam a América bem antes da chegada dos europeus. E aí, Colombo, né, que chega da América Central, ali na ilha de Guaranaí, em São Salvador. Os conquistadores ibéricos, eles encontraram povos que viviam sob a chefia de um monarca. Sabe qual é esse povo? Pois é. Aí nós temos na América Central, temos os Incas, temos os Maias, aliás, os Astecas, mas ali na Central são os Astecas e os Maias. O indígena da Amazônia era um ser perfeitamente integrado ao seu habitat, ao seu meio, à floresta. E olha só, eles viviam da caça, da pesca, da agricultura e também conheciam as várzeas. O que é isso? Eles plantavam no período da seca. Quando enchia, o rio depositava seus humus, que são os nutrientes, e quando secava, ali eles aproveitavam para poder plantar nas várzeas. Plantavam a mandioca, plantavam o milho, plantavam o algodão, o tabaco e também algumas árvores frutíferas, assim como também outros vegetais. A cebolinha, o coentro, a alface, né? Os primeiros, a conquista, a colonização da Amazônia, a submissão do indígena, né? Os primeiros contatos dos americanos os ameríndios com os colonizadores, iniciou de forma bem violenta, tá? De forma demográfica e cultural. Francisco Pizarro, é ele que mandou executar o último imperador inca, que era o Atahualpa. Os espanhóis, eles conquistaram o território aos indígenas, adquiriram o direito da encomenda e tiveram ali o controle da população que foi dominada. A encomenda, o que era? Os mitaios, eles consistiam na utilização dos indígenas nas minas, na construção de obras e também nas construções de edificações para o senhorio, para o clero e também para o rei. Os Yanaconas, eles consistiam no recrutamento forçado do indígena
para o serviço doméstico também do senhorio. Haviam 3 formas de sugestão indígena, que era o descimento, viu? O regate e a de guerra justa. Aí eu parto agora para o próximo conteúdo. Aula 2, os povos indígenas de Rondônia. E aí nós abordamos os grupos indígenas que viviam no Madeira e no Guaporé. E também falar sobre os índios isolados. Nessa aula, aí, havia 2 grupos indígenas no Guaporé e também no Madeira. Os antigos eram os Torá, o Mura e o Matanauí. Ah? Os que migraram para cá, eles vieram de São Paulo. São os Tupis e os Tupinabarana. Estes foram descobertos pelo padre Acunã em 1639, vindos da ilha de Tupinabarana. Na sequência, aí eu tenho os povos indígenas de Rondônia também. Os Muras reagiram ao avanço português. Os portugueses estavam adentrando nossos rios amazônicos, como o Rio Madeira, o Rio Negro, o Rio Solimões e o Rio Japurá. Os Muras, eles vão pedir uma trégua em 1786 e, mais tarde, eles voltam a atacar. Essa tribo aqui, senhores, é a tribo que mais irá reagir ao avanço dos europeus aqui na Amazônia. Os Muras, eles não foram dizimados, como diziam aí vários livros no passado. Eles não foram extinguidos e eles resistiram contra quem os queriam destruir. Tanto é que hoje um grupo desses Mura, chamado Mura Pirahã, vive ali no Mar Melo, na região de Humaitá. Eu tenho alguns povos indígenas, como os Parititins, Iuirá, o Arara, Jacangapiranga, Urutucuru, Urupacamanca. Assim como temos o Apama, os Caripunas, os Bororos, os Paricis, Carintianas e Urueu Uauau. Como é que é o Urueu Uauau, Sâmio? Tem que ir lá de uau, uau, né? Aí eu tenho o Surubim, o Cintalagues, o Gavião, o Arara, o Zorô, o Caripuna, Sarquirambá, Canoê, Pacas Novos, Caçupá, Salamaim, Caxarari, Parintitins, Tenhari e Nambiquara. Esse daqui é o que mais irá reagir ao avanço do Marechal Rondon. E os povos isolados, que nós também falamos, são eles o Jarurei, o Macurape e os Massaco. Um total aí de 323 índios isolados. Eles se encontram nas áreas do Rio Branco. Algumas tribos, como o Tupari, o Jabuti, o Canoê, Corumbiara, Aricapu, Campé, Macurape e Aruá, estão nessa região, reserva indígena do Rio Branco. E depois, nós falamos também sobre a navegação no Rio Madeira e a abertura do Amazonas, a navegação internacional. Lembro vocês que nesse período a Amazônia ela desperta o interesse da conquista dos europeus. Nós temos aí no século XVIII a descoberta do látex, e isso vai despertar o interesse. A Amazon Street Navigation com a NTD e Barão de Melgaço, a Companhia de Navegação do Comércio do Amazonas. O governo português vai acabar dando a concessão para o Barão de Mauá explorar a Amazônia. E o século XIX começa a ser intensificado a navegação pelos rios Madeira, realizado por bolivianos. Na verdade, os bolivianos já faziam esse tipo de percurso. A Bolívia, por exemplo, ela exportava a maior parte da sua produção pelo Oceano Pacífico e também pelo Rio Madeira.
Só que com o tempo eles vão perder o acesso pelo Pacífico. E aí é quando eles começam a intensificar a navegação pelo Rio Madeira, trazendo suas mercadorias para vender lá no porto de Serpa, que fica em Itacoatiara. Então eles desciam do Beni, do Madre de Deus, pegavam o Guaporé, pegavam Madeira e iam embora até Serpa. Ok? E eram canoas enormes, como vocês já viram na nossa aula. A província do Amazonas interessava em estimular esse comércio por razões fiscais. Não tem problema. Quero navegar desde que sejam recolhidos os impostos. E aqui abaixo de Humaitá, chamado Alto Crato, tinha lá um ponto fluvial. Ali eram cobrados os impostos. A questão da livre navegação pelo Rio Amazonas e os seus afluentes era o centro das preocupações dos empresários ligados à indústria extrativista, no caso, a borracha. Se de repente essa navegação, os caras vão fazer negócio diretamente com o caboclo, aí vai quebrar a navegação. O governo americano manifestou interesse em abrir a Amazônia aos capitais estrangeiros, mas não é bem assim. Século XIX, nós temos aí o Segundo Império. Então, Pedro é que manda. O governo imperial, olha aí, ele vai recusar a autorização para que a Amazon Street Navigation pudesse operar nos vales amazônicos. Não é bem assim, que o governo brasileiro, ele pensava que poderia acontecer com o Brasil o que aconteceu com a China, na época da famosa Guerra do Ópio. Deixou os caras entrarem, os caras operarem, pensar que não, tomaram conta. Para poder rever, aí pode ser tarde demais. O Brasil enviou um documento a Washington, considerando que o fato passava a ser uma ameaça à soberania brasileira. Aluno, quem garante que esses caras iriam devolver? Vamos fazer uma concessão por 10, 20, 30 anos. Aí com o tempo vai acumulando, pensar que não, tu já perdeu. O Brasil, então, ele não vai permitir essa livre navegação pelo Rio Amazonas, porque era claro, eles temiam o expansionismo dos Estados Unidos. Então, Pedro foi o cara. Tomando uma posição, o Brasil, então, decretou o monopólio da navegação do Amazonas. Deu a quem? Ao Barão de Mauá, Irineu Evangelista. Foi criada uma concessão em 1852, que ele poderia operar navegando aqui, tendo um monopólio de 30 anos. Então, o Barão de Mauá, ele vai fundar a Companhia de Navegação e Comércio do Amazonas. Aí, bom, e aí partimos para a última aula de revisão, quando eu falo sobre a população indígena dos vales do Rio Madeira e do Guaporé. Aí eu falo sobre o indígena brasileiro, os muras e os mudurucum. Os portugueses encontraram dois tipos de grupos indígenas, os antigos habitantes e os que para cá migraram. O grupo que migrou para a região vai provocar guerra intertribais. Por quê? Para manter o controle do território. Aquela civilização que fosse mais resistente ficaria com a área. Os antigos moradores do Madeira foram os Torá, o Mura e o Matanauí. Esses migraram do Peru para essa região. E aí, em 1872, havia no Rio Marmelo e no Rio Machado grupo de muras. O Mura que habitava aqui em Santo Antônio do Rio Madeira, eles se espalham pela Amazônia. E hoje o Mura Pirahã, que fica aqui no Marmelo fica abaixo de Humaitá. Então lá ainda é esse grupo.
O golpe final vai vir com a aliança entre Mundurucum e portugueses, para poder combater as outras tribos indígenas. Isso no século XVIII. Os Muras pediram a paz em 1726, mas devido às agressões do civilizado, eles voltam a atacar e a depredar na área do Madeira. Eles tocavam o terror. Com o descobrimento das lavras do Mato Grosso e Cuiabá, propiciou uma intensa migração. Então, a mão de obra dos cativos dos indígenas para o trabalho das minas foi necessário. A mão de obra preferida foram os bororos e os parecis, pelo fato de serem dóceis e de fácil adaptação aos hábitos e costumes da sociedade mercantilista. Feito isso, ficou muito mais fácil para eles. Já os Mundurucus foi um grupo de guerreiros cujo expansionismo encontrou obstáculo na penetração portuguesa na Amazônia. Os Mundurucus, então, eles vão abandonar os territórios, recuando para os rios Canumã e Caruru. Esses dois rios, eles são tributários do rio Tapajós, já na região do Pará. A luta contra os europeus fez com que os Mundurucus obtessem diversas epidemias, ocasionando aí uma enorme mortandade entre eles. O contato com o homem branco traz problemas drásticos para essas civilizações indígenas. Infelizmente, isso acontece, certo? Quando você entra em contato, ainda não possui anticorpos, e com isso acaba havendo aí uma mortandade bem significativa. Os Mundurucus passaram por isso, tá bom? O fato é que nós temos aí o Mundurucum, com essas alianças, os portugueses só ganharam e as tribos indígenas só perderam devido a essa aliança, né? Bom, essa parte que vocês estão vendo, do contato do europeu com o nativo, ele vai deixar marcas até os dias atuais, tá bom? Infelizmente, só quem perde são os nativos. E hoje os descendentes dele acabam também repassando essas histórias desse contato que não foi nada satisfatório. Fechou? Então, com isso, aluno, agora nós temos aí pela frente, daqui a pouco, essa foi a nossa revisão de 20 minutos. Agora, vocês vão ficar com a avaliação, certo? Essa avaliação é de todo o conteúdo que vocês viram da primeira unidade. Então, não precisa ter pressa. Quem fez as anotações, quem estudou, quem se preparou, não tem o que se preocupar, tá bom? Desejo aqui uma boa prova e na próxima aula a gente se encontra. Tchau, tchau.